Notícias Automotivas, o maior blog automotivo do Brasil. www.noticiasautomotivas.com.br. Com certeza fica muito claro quão facilmente a S10 Turbo Diesel ganha velocidade. O torque dela é abundante e o câmbio automático de 6 marchas ajuda bastante também nesse sentido. Estou andando aqui a 100 por hora, ficamos em apenas 1.600 rotações. Apesar do motor diesel da S10 ser muito mais barulhento que o motor flex, obviamente, inclusive esse motor diesel especificamente dela ser mais barulhento do que de algumas outras picapes diesel, o nível de ruído aqui dentro da cabine, nessa velocidade, incrivelmente não é maior do que da S10 a gasolina. Com relação ao nível de ruído interno, nós ficamos com a mesma reclamação que nós tivemos da S10 Flex, que é com relação à vedação aqui do vidro das portas. Temos um barulho, um ruído aerodinâmico muito grande dessa parte e não aparenta mesmo ser um carro dessa faixa de preço. Aparenta ser um carro muito mais simples, muito mais barato. A gente tem que até aumentar um pouco a voz para poder ser entendido. Então imagine que se você estiver conversando com uma pessoa na estrada, fazendo uma viagem a 100, 110 por hora, vai ser um pouco difícil você ter uma conversa mais tranquila. Você vai ter que falar um pouco mais alto. Mantendo assim 100 por hora, a gente pode colocar aqui o controle de velocidade, 1.600 rotações, tranquilo. Quando é necessário numa subida, por exemplo, a caixa automática reduz uma marcha, mantém a velocidade com facilidade. Com certeza a gente tem uma condução muito mais prazerosa na estrada, assim como aconteceu na cidade. Um ponto negativo, bem negativo mesmo, que eu, na minha opinião, eu encaro dessa maneira, foi o consumo. Andando a 110 por hora com o ar-condicionado ligado, nós tivemos um consumo entre 10 e 10,5 km por litro. Para uma picape diesel, esse é um consumo muito alto. Nós já andamos em outras picapes do mesmo segmento, em velocidades parecidas, a gente tem 13 km por litro, 14, um consumo bem melhor. Nesse ponto, a S10 realmente não tem aquele desempenho tão bom. Apesar de ser uma unidade muito pouco rodada, a gente imagina que o fato de nós termos esse motor bem mais forte, com 180 cavalos e junto com a picape da Nissan ter ali uma das maiores potências do segmento, infelizmente não devemos encarar daquela maneira assim, é o motor diesel que vai sempre ser econômico. Se você tem um motor mais forte, mais voltado para o desempenho, para a esportividade, realmente o desempenho não vai ser tão bom. Aí nesse ponto, talvez escolher uma picape com uma potência menor, mas com um consumo melhor, seja mais interessante. Mas mesmo assim, no final do mês, se você rodar muito em estrada, o consumo, o valor final gasto na fatura do seu cartão de crédito vai ser menor do que se você estivesse andando com um sedã médio, por exemplo, que ia ter um consumo melhor, mas que consome gasolina, que é muito mais caro do que o diesel. Os outros quesitos, na estabilidade, também no espaço interno e aqui na visibilidade dianteira,
a gente tem as mesmas qualidades e também os mesmos defeitos da S10 Flex. Mas com certeza, quem quer conseguir andar por aí pelas estradas com um bom desempenho em qualquer situação que seja, subida, descida, curvas, a S10 Turbo Diesel tem um desempenho bem interessante. Notícias automotivas. Ainda vai acontecer e você já viu aqui.